Olá, meu nome é Marcelo Campos, eu sou auditor fiscal do trabalho do Ministério do Trabalho. Eu vou falar um pouco sobre a participação da minha instituição e da categoria na Política Nacional de Combate ao Trabalho Escravo. Antes do início da política pública, em 1995, os auditores fiscais do trabalho, antigos inspetores do trabalho, já fiscalizavam, especialmente no meio rural, e abordavam situações que, em tese, poderiam ser qualificadas como trabalho análogo de escravo. É claro que nenhum de nós, naquela época, tinha uma abordagem conceitual ou mesmo jurídica adequada para enfrentar o problema. Mas antes de 95, nós já participávamos, enquanto instituição e carreira protagonista do tema, nas discussões embrionárias que ocorriam no âmbito da Procuradoria da Defesa do Cidadão do Ministério Público Federal em Brasília, capitaneados lá com a CPT, Comissão Pastoral da Terra, CONTAG e outras instituições públicas. Em 1995, quando é criada a política de combate ao trabalho escravo pelo governo Fernando Henrique Cardoso, é criado o CONATRAI, que é uma comissão englobando diversos ministérios para tratar do tema, e é criado o Grupo Especial de Fiscalização Móvel, que é um braço armado do Estado brasileiro para ir até os casos concretos e verificar se aquilo é trabalho escravo ou não. Esse Grupo Especial de Fiscalização Móvel foi criado no âmbito do Ministério do Trabalho, com grupos, equipes compostas por auditores fiscais do trabalho. É claro que nós começamos em 1995 de uma forma muito embrionária, aprendendo a fazer, porque tanto a legislação era absolutamente imprópria para o enfrentamento do problema, como a nossa própria experiência enquanto auditores fiscais do trabalho. O que nós fomos fazendo? Fomos agregando instituições a esses grupos especiais de fiscalização móvel. Uma das primeiras instituições, a Polícia Federal, Ministério Público do Trabalho e depois Ministério Público Federal, a Procuradoria da República, a AGU, enfim, diversas instituições foram se agregando aos grupos especiais. Qual a importância da Auditoria Fiscal do Trabalho nesse processo? Ora, a Auditoria Fiscal do Trabalho é a categoria que tem competência para verificar os ilícitos trabalhistas, as irregularidades trabalhistas. Nós somos os agentes públicos que vão ter o primeiro contato com as vítimas, nos casos concretos, seja no meio urbano ou no meio rural. E nós é que vamos fazer a coleta das provas, né? Então, é tomada de depoimentos, documentos que são apreendidos, né? Então todas as provas, em qualquer hipótese de trabalho análogo de escravo, seja no trabalho forçado, na servidão por dívida, no trabalho degradante ou na jornada exaustiva, nós vamos ter que indicar quais as provas que levaram à caracterização daquela hipótese. E não só isso, vamos lavrar autos de infração e produzir um substancioso relatório com todas essas provas que vão ser analisados pelo Ministério Público do Trabalho, pelo Ministério Público Federal, para decidirem se vão ou não propor as ações civil pública no âmbito do Ministério Público do Trabalho ou ação penal no âmbito da Justiça Federal. Então, se nós, a Auditoria Fiscal do Trabalho, fizermos um trabalho inadequado lá no início, quando da caracterização, isso vai prejudicar toda a atuação dos entes parceiros. Por isso, ao longo de todos esses anos, desde 95, nós temos nos especializado com o apoio do Ministério Público do Trabalho, com o apoio da Procuradoria da República, em transformar os nossos relatórios em verdadeiros inquéritos. Ou seja, se estiverem bem feitos, tanto o Procurador do Trabalho quanto o Procurador da República sequer vão precisar pedir à Polícia Federal para abrir inquérito ou fazer investigações complementares. Com base nos próprios relatórios, eles poderão dar consequência às suas competências, buscando penalizar os escravocratas, os infratores, no âmbito da Justiça do Trabalho e da Justiça Federal de uma forma adequada. É claro que esse processo de enfrentamento dessa questão não tem sido fácil e tem sido um aprendizado, uma parceria ao longo dos anos. Com a colaboração do Ministério Público do Trabalho e do Ministério Público Federal, nós fomos nos adequando, nos especializando na produção desses relatórios e na coleta das provas. Hoje, os relatórios, em sua grande maioria, são suficientes para a propositura, se assim entenderem os agentes públicos que vão fazer a denúncia, de propor as ações civis públicas e as ações penais. Não é necessário, na maioria dos casos, que o procurador solicite da Polícia Federal a abertura de inquérito. O relatório já supre essa necessidade. É importante dizer que não é a Auditoria Fiscal do Trabalho, ela não detém o protagonismo ou uma maior importância nesse processo. Ela apenas cumpre o seu papel e permite, com a produção dos resultados de seu trabalho, que as outras instituições
atuem de forma eficaz no âmbito de suas competências. A importância para o combate ao trabalho análogo de escravo não é da minha categoria e da minha instituição, é de todas as categorias e de todas as instituições, inclusive aquelas que não têm caráter governamental, como por exemplo a Comissão Pastoral da Terra, sindicatos de trabalhadores, organizações de defesa dos direitos humanos e a própria Clínica de Trabalho Escravo da UFMG.